Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Versículo bem rápido. Acharam? Olhai para as aves do céu, que não juntam, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Queria pedir rapidamente para os irmãos fecharem seus olhos, junto comigo, e orar ao Senhor. Pai, eu venho clamar a Ti, Senhor, como Teu Filho. Senhor, pelos Teus filhos que estão aqui essa noite, Pai. Pedir pela Tua misericórdia, Senhor. Pedir, Senhor, pelo Teu perdão. Pedir, Senhor, pela Tua graça. Senhor, viemos aqui ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço já. Amém. Eu queria começar com uma pergunta rápida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É você. Tenho certeza que se eu jogasse aqui a pergunta no ar, iam dizer: é o nosso Salvador. Outro mais animado ia dizer: é o nosso Redentor. Outro talvez ia dizer: Ele que morreu na cruz por mim. Outro ia dizer: Ele é o remidor dos meus pecados. Outro ia dizer: Ele é meu melhor amigo. Outro ia dizer: só um cara na história. Talvez um mais intelectual ia dizer: foi Ele que mudou o século. Ele que dividiu os séculos, antes e depois. Todos têm uma resposta para Jesus. Por que eu fiz essa pergunta? Quando Jesus começou seu ministério, há 1970 anos, e lá vai fumaça, todos fazem essa pergunta. Sabemos bem que ele teve 3 anos de ministério. 3 anos, dos 30 aos 33, rápido, mas marcante. E todos em Israel tinham essa pergunta. Todos. Israel teve muitos profetas, isso está claro. Muitos vieram antes de Jesus. Muitos curaram, muitos pregaram, fizeram fogo descer do céu, abriram o mar, outro abriu o rio. Veio muitos profetas antes. O que é que tinha a pergunta de dizer: quem é esse homem? Porque essa pergunta se repete várias vezes. Na Bíblia algumas e outras eu suponho, de coisas tão incríveis que aconteceram. A primeira vez que eu vejo essa pergunta, o irmão pode ter visto antes, é quando ele controla o mar e o vento, e os discípulos se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeira. São vários e vários milagres. O primeiro da água e do vinho, eu fico perguntando, acho que o noivo, o organizador do casamento, diz: quem é este que transforma água em vinho? Depois de 430 anos apareceu alguém que faz alguma coisa diferente, que nós nunca tínhamos visto. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, acho que acredito que o povo ficou perguntando: quem é este que pode ressuscitar os mortos? Quem é este, quando levantou o paralítico, que pode levantar um paralítico? E a maior pergunta: quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este que pode dizer, além de estar curado, seus pecados estão perdoados, vá em paz e não peque mais? Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Quem é esse que tem autoridade, que tem nome, para passar 2000 anos e chegar a nós hoje? Quem é esse? E aí eu vou a uma segunda pergunta: o que mais marcou no ministério de Jesus? Alguém pode dizer, com certeza vão dizer os milagres, outros a palavra, e chegamos a um conjunto dos dois. Porque quando eu pessoalmente eu penso na palavra, e vou explicar por que mais à frente. Mas pegando os milagres, muitos fizeram milagres antes de Jesus. Um ressuscitou morto.
Já teve ressurreição de mortos antes. Inclusive após a morte. A história de Eliseu, quem conhece, sabe que após a morte, tem a história que o morto de um combate caiu na tumba de Eliseu e ressuscitou. Teve milagre antes de Jesus. Não na quantidade que ele fez, óbvio. Mas teve milagre antes de Jesus. E aí eu me pergunto, será que foi a palavra? E eu acredito que foi a palavra. Foi o que ele pregava. E de todas as perguntas, de todos, quem é esse? Os dois que mais me inquietam é quem é esse que fala dessas coisas que nunca ouvimos antes? E quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Quem é esse que falou que eu nunca ouvi? Quem é esse que falou que eu jamais esperaria? Por quê? Eu vejo os outros e homenageando, tendo respeito, temor a Deus pelos grandes homens que foram. Elias, Isaías, Jeremias, Joel, Oséias, Zacarias, todos os profetas. Mas nenhum chegou ao pé dele. Nenhum falou o que ele falou. E eu me pergunto por quê. E ao ler a palavra, nós vemos o porquê. E isso aqui é apenas um pequeno trecho do porquê. O que ele falou atravessou 2 milênios e chegou a nós hoje. Na Igreja do Pinheiro, no dia 20 de março de 2016. Jesus, ele tinha uma coisa especial no que ele falava. Todos falavam da grandeza de Deus. Todos os outros falavam do perdão dos pecados. Todos os outros falavam de que se arrepende Israel. Jeremias ficou anos mandando Israel se arrepender. Com a mensagem forte que chegou até nós hoje. Mas o que Jesus tinha? Que fez aquele povo de coração tão solitário, tão duro, se perguntar quem é esse homem. Ao ler, eu fico com a resposta bem clara em mim, é que Jesus via e pregava o que os outros não pregavam. E o que era? Jesus, quando pregava para as pessoas, ele não via só a nação de Israel, ele não via o Jonatas, ele não via o João, ele não via o pastor Walter, ele não via... Ele viu o coração das pessoas. Ele viu os seus temores, ele viu os seus medos, ele via... E vê os meus medos e os seus medos. Isso aqui era diferente dele. Ele era capaz de chegar para uma pessoa e no meio de uma pregação sobre não angustieis pelo dia de amanhã, como é essa, ele saber dizer, eu sei como está o seu coração. Isso aqui sou eu conjecturando. Mas essa palavra, eu sei das angústias que você passa. Eu sei das dores que vocês têm. Imagine o povo. Nós hoje somos agraciados. Nós oramos nosso jeito. O povo ali não sabia nem orar. Tanto que ele ensinou a oração do Pai Nosso. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós vimos a igreja. O dom de Deus é partido a todos. E o Senhor pode aparecer a você essa noite. Você não precisa ser um sacerdote, não precisa ser um profeta. Não. O Senhor pode aparecer a você essa noite se simplesmente você querer. Orar. Buscar a face do Senhor. E naquela época o povo não tinha esse conhecimento. O povo sentia angústia, o povo sentia dor, o povo sentia mágoa, o povo chorava, sentia sofrimento, tudo que nós sentimos hoje. E pecava e não tinha alguém que pudesse olhar para dentro dele e dizer, eu sei o que você está passando. Eu sei que você está angustiado pelo dia de amanhã. E eu sei que é difícil você suportar. Eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua preocupação. Eu conheço a sua dúvida. Ninguém falou isso antes dele. Ninguém falou isso depois dele, com tanta propriedade. Ele era capaz de olhar para uma mulher num tanque de água e dizer para ela, eu sei que você teve 5 maridos. E eu sei que o que você está não é ele. E ela se perguntava, quem é esse que sabe da minha vida sem nunca ter pisado aqui? Quem é esse? Quando ele dizia, eu sou a água da vida, que pode dizer que tem uma água que pode me saciar. Quem é esse homem? Quem é esse? Quem é esse que passou, falou uma palavra que passou 2000 anos e veio a perseguição romana
veio a perseguição romana aos cristãos, e eu acredito no sofrimento deles, eles liam essa palavra e diziam: olhai para as aves dos céus, que elas não plantam nem semeiam. Olhai para elas, e o Pai não cuida delas. Como o Pai não vai cuidar de vós, já que valem mais do que elas? Imagina aquela época, você podendo amanhã, o exército romano entrar na sua casa, tirar você de sua família e levar para uma masmorra, levar para ser comido pelos leões, levar para servir de luz, ser queimado na cidade. E no meio de toda aquela dor, eles podiam ler isso e dizer: olhai para os pássaros dos céus, e não se perguntem pelo dia de amanhã, porque eu, o Senhor, cuido de ti. Cuido de vós. Cuido de vós. A palavra do Senhor, ela é incrível. Ela é incrível porque ela é ampla. A gente vai da eternidade até o profundo da pobreza de um coração humano, como é o nosso. E eu fico, sinceramente, maravilhado de saber como uma palavra pode passar 2000 anos. Como uma palavra pode ser tão atual. Por que, João, ela é tão atual? Porque todos os irmãos que estão aqui dentro, irmãos e não irmãos, que congregam aqui ou nos visitam, têm dúvidas absurdas sobre o dia de amanhã. Eu tenho minhas dúvidas, e dúvidas pesadas. Eu tenho minhas angústias, e são angústias pesadíssimas. Será que amanhã, daqui a 2 anos, para fazer minha prova de advogado, eu vou passar? Na área profissional? Será que um dia eu vou me casar? Será que um dia o seu negócio vai dar certo? Será que um dia você vai ser usado? Será que um dia vai melhorar na tua casa? Será que um dia essa prova vai passar e a luz vai brilhar sobre ti? Será que um dia seus filhos se converterão? Será que um dia seus pais se converterão? Será que um dia esse vazio que está aqui do tamanho de Deus será preenchido? Será que um dia eu poderei sorrir de novo? O Senhor diz para você essa noite, como diz para mim: olhai as aves dos céus. Olhai as aves dos céus. Porque elas não plantam. E elas não semeiam. Mas eu cuido delas. Será que eu não cuido de você? Você acha mesmo que eu não posso cuidar de você, João? Será? Olhai para as aves do céu, João. Eu lembro, a Hilda falou, a Joyce, perdão, falou que ela voltou no tempo quando leu uma palavra. Eu também voltei no tempo quando eu li essa. Eu lembrei de um desafio que eu enfrentei, e de um momento de solidão que eu passei, muito por culpa minha, muito. Eu era jovem, mais jovem do que sou hoje. E eu lembro de chegar em casa desesperado, eu não era muito de orar, e dizer: Senhor, por que eu estou sendo tão perseguido lá fora e entre os meus? Senhor, o Senhor não olha para um menino de 15 anos? Senhor, eu não estou vendo saída. E eu lembro que um pouco depois de orar, eu fui abrir a Bíblia, e eu abri num texto que dizia: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, não os tire, mas eu peço, Pai, que os proteja, porque eles não são daqui, assim como eu não sou deste mundo. E na mesma hora veio a palavra aqui dentro do meu coração: por que se preocupa tanto com o que os daqui pensam? Se você não é daqui, se você é meu, se antes de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho dele, daquele que nos criou. Antes de você ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho do autor da eternidade, que podia ter destruído pelos seus pecados, mas preferiu te amar, e preferiu te perdoar, preferiu andar com você num caminho de pedras. Porque eu vi uma frase, e não lembro aonde, que diz:
Andar com Jesus não é como não andar num caminho de rosas. Andar com Jesus é andar descalço, num caminho de pedra, doendo e sofrendo. Mas andar com Jesus nunca é andar sozinho. Andar com Jesus é nunca ficar sozinho, nem por um minuto. Eu disse uma vez com a dominical para os alunos, na última vez que ensinei, elas ouviram. E eu disse, gente, vocês um dia vão ficar sozinhos, sim. Eu aprendi muito na minha solidão. Eu disse, vocês não tenham medo, porque quando esse dia chegar, o seu melhor amigo, o seu papai do céu, aquele que te ama, vai chegar do seu lado e dizer, eu nunca lhe deixarei sozinho. Eu nunca lhe deixarei desamparado. Eu nunca lhe deixarei ser envergonhado. A vergonha que estamos passando, que você e eu estamos passando, é passageira. Chegará o dia em que você virá, erguerá seus olhos e dirá, bem-aventurado sou eu, porque o Senhor é o meu Pai. Eu recebi uma bênção esses dias, uma pequena, para mim. Uma pequena para alguns, para mim foi uma bela bênção. E ela veio como um recado para mim. Quando o Senhor me disse. Quando eu recebi essa bênção, eu senti no meu coração. A sua vida e a vida da sua família pode estar passando por turbulência. E parece que a estrutura vai cair. Parece que os pilastras vão cair. Mas eu lhe dou isso para dizer que eu ainda estou no comando. Eu lhe dou isso para dizer que eu ainda penso em você. Eu lhe dou isso para você saber que apesar de tudo isso, eu ainda estou com você. Eu lhe dou isso para você saber, irmãos, que mesmo que vire as costas, e ainda que a sua casa caia, ainda que as pilastras que erguem a sua vida desmoronem, o bom construtor, o Senhor, as erguerá de novo. E ninguém saberá como aconteceu, porque foi Ele, o Senhor, que fez o milagre. Os mistérios do Senhor para a nossa vida, como o próprio nome diz, são mistérios. São mistérios porque não tem como explicar. A dor que eu posso estar sentindo agora, que algum de vocês estejam sentindo agora, ela é passageira. E lembre-se, a dor que Deus lhe dá, a dor que Deus me dá, eu e você podemos aguentar. Eu e você podemos nos erguer. Eu e você, mesmo que não aguente a sua cruz, mesmo que eu não aguente, mas eu tenho um Senhor que me ajudará a carregar. Eu tenho um Deus que me ajudará a carregar a minha cruz. Você tem um Deus que vai lhe ajudar a carregar a sua cruz. Qual é a sua cruz? Qual é o seu medo? É medo de não ser perdoado? É medo de não ganhar sua família? É medo de ficar só o resto da vida? É medo de ser fracassado? É medo de perder seus pais? É medo de você perder tudo que você tem? O Senhor olha para ti, para mim essa noite e diz, não tenha mais medo. Aguente. Não tenha mais medo, porque eu, Senhor, não lhe deixarei só, nem no pior dos seus pesadelos. Eu, Senhor, não lhe deixarei só, por pior que seja a situação. Eu, Senhor, não lhe deixarei só, por maior que seja o seu pecado. Por maior do que seja o meu pecado. E são grandes, e às vezes eu me pergunto, Senhor, como o Senhor pode me perdoar? O Senhor diz, eu sou maior que o seu pecado. Eu sou maior que o seu medo. Entregue o seu medo para mim. Entregue a sua cruz para mim.
Mesmo que eu não carregue, mas eu lhe ajudo a carregar, porque a cruz é sua. Mesmo que o caminho, e mesmo quando esteja nas águas, esteja afundando, o Senhor diz, persista mais um pouco. Ande nessas águas, porque eu lhe ajudarei. Porque o Senhor Jesus é aquele que caminha sobre as águas. O Senhor Jesus é aquele que caminha, e Ele diz, filho, você vai num caminho sobre as águas, mas você vai aprender a nadar, mesmo que não saiba. Você vai chegar ao final dessa trajetória, meu filho. Você vai chegar ao final. Olhe para trás. Teve um dia que eu, na fase de desânimo, que todos nós passamos, e talvez ainda passe, eu pensei sinceramente em parar. A trajetória é curta, eu tenho só 21 anos, recém-completados. Mas eu pensei em parar, e eu senti, por um certo momento, o Senhor dizendo ao meu coração, avance, já está chegando não tão longe, não volte mais atrás, já foi tanto, não volte mais atrás. Você já pregou tanto para sua família, não volte mais atrás. Você já evangelizou tanto, não volte mais atrás. O seu negócio já foi tão para frente, não volte mais atrás. O seu coração você entregou a tantos, não volte mais atrás. Senhor, estou sofrendo. O Senhor permita o Senhor essa noite que pegue a sua mão e te leve para o caminho da vitória, que te leve para o caminho da sua jornada, que te leve até a estrada final da sua vida, porque nele olha para ti, para mim essa noite e diz, já fui tão longe, não volte mais atrás. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena desistir de Jesus. Não vale a pena deixar o Senhor de lado. Não vale a pena esquecer tudo o que Ele te fez e dizer, eu vou parar agora. Não vale a pena. Não volte mais atrás. Não volte mais atrás. O Senhor pede para ti essa noite. O Senhor pede para mim essa noite, João. Você pode estar na metade do caminho, João, mas não volte mais atrás. Você pode cair agora, mas não volte mais atrás. Você pode estar cambaleando com as suas últimas forças. Não volte mais atrás. Pode estar com uma perna só, como Saci Pererê, mas não volte mais atrás. Pode ter perdido suas pernas como um paralítico. Se arraste. Não volte mais atrás. Essa palavra veio como um bálsamo para mim. Num momento de muita dor e sofrimento que muitos estão passando, afinal, um ano de crise. Afinal, temos lutas e lutas diárias. Eu, na minha dor e no meu sofrimento, eu li. E o Senhor falou no meu coração, João, no seu desespero, olhai para os pássaros. Olhai para os pássaros. Porque eu sempre cuidarei deles. E você é meu filho. E do meu filho eu cuido. Dos meus filhos eu cuido. Os desafios para a nossa faixa etária, para todos, irmãos, para todos. Perdoe falar, mas vou falar rapidamente para eles, só porque é o culto deles. São grandes. Eu e vocês estamos numa fase ainda de coisas novas, de dúvida, de luta, de sofrimento e de abandono. De abandono. Como todos vocês. A prova não acaba depois dos 21 anos. Ela continua. Até o dia que o Senhor nos levará para a glória. Quando acabar uma, vem outra. Mas o Senhor olha para mim e para ti. E diz, olhai para os pássaros. Chegarás onde eu quero que eu chegue. Cambalearás, mas olhai para os pássaros. Eu vou encerrar o horário. Eu quero pedir aos irmãos, pedir a vocês, a faixa etária de adolescentes, dos 15 anos,
Uns foram meus alunos, outros já não são. Olhai para os pássaros. O Senhor cuida deles. E saiba que o seu valor é muito maior que de um pássaro. O seu valor é muito maior que um pássaro. Não permita que ele diga o contrário. Não permita que quando a vida lhe derrubar, lhe sinta o contrário. Não. O Senhor olha para a pessoa e te diz: vamos. Filho, eu estou aqui hoje, filha, para que você agarre na minha mão e vamos até o final dessa jornada. Não desista do Senhor. Não desista de Deus. Foi a frase do pastor Jorge, antes de sair daqui, antes de se despedir. Eu emendo. Mesmo que você desista de Deus, Ele jamais desistirá de você. Não tenha medo do seu pecado. Não tenha medo do seu pecado, como às vezes eu tenho medo dos meus. Em acreditar que eles não podem ser perdoados, porque eles são. Os seus pecados podem ser perdoados. A sua dor pode ser superada. A sua dúvida pode se tornar certeza essa noite. Talvez hoje Deus não resolva nada. Talvez hoje a solução não chegue. Talvez hoje você saia daqui e amanhã vai ter outra luta. Mas o Senhor diz essa palavra para você dizer. O Senhor manda dizer essa palavra só para você saber que Ele estará contigo nessa luta. E que Ele estará contigo nessa prova. E que Ele estará contigo nessa caminhada. Amém? Vou passar a palavra para o pastor. Agradeço em nome de Jesus. E saiam hoje. Com isso para a sua vida, como eu tenho que sair para a minha alma e para a minha vida. Que o Senhor cuida de nós até nas pequenas coisas. E chegue hoje para o Senhor, à noite de Senhor. Eu posso estar no caminho, no início do caminho, mas me agarre e me leve até o fim. E eu posso estar no final do caminho, mas eu não aguento mais nem me arrastar. Senhor, pega na minha mão e me leva até o fim. É isso que eu peço ao Senhor. Pegue na minha mão, Senhor, e me leve até o fim. Até quando eu receber a coroa da glória que está guardada para mim lá no céu com meu Pai. Quando eu receberei a minha coroa e o meu galardão. Essa é a certeza que eu quero levar na minha vida daqui até lá. Deus abençoe em nome de Jesus.